Boa noite a todos. Mais um encontro nosso da Hepatologia Dor Brasil. Hoje eu fiquei sozinha de chairman, não tenho meu parceiro, o Dr. Raimundo Paraná, porque hoje ele mudou de posto. Ele vai ser um dos nossos palestrantes. O Dr. Paraná, ele dispensa comentários, ele divide comigo a tarefa da organização da Hepatologia DOR, e ele vai falar sobre manejos, desafios da DILI, que são as doenças hepáticas induzidas por drogas ou qualquer medicamento. E nós vamos ter hoje também o prazer de receber aqui o nosso convidado Genário Santos, que é o coordenador de estudo clínico do IDOR em Salvador e faz a parte da farmacovigilância clínica do Hospital São Rafael. Eu quero destacar aqui que o Genário tem nos ajudado muito aqui no Rio de Janeiro na organização dos protocolos de hepatotoxidez, que futuramente será distribuído a todos os interessados de hepatologia DOR. Quero lembrar que as perguntas ficarão para o final, os dois palestrantes farão as apresentações, e lembrar também que esse evento está sendo gravado. Muito obrigada a todos, mais uma vez, pelo interesse na participação, e vamos dar início, então, ao evento com a palavra ao Dr. Raimundo Paraná. Muito obrigado, Ana. Um imenso prazer estar aqui. Estou do outro lado hoje, mas é temporário. Trazer um pouquinho a experiência nossa com a hepatotoxicidade, que é ou hepatotoxidez, como queiram, é uma área da medicina muito negligenciada, uma área da hepatologia muito negligenciada, mas ela é transversal, ela é um grande desafio. Nós temos uma experiência acumulada lá no Hospital Universitário da Bahia, tenho o prazer de compartilhá-la hoje com vocês, juntamente com o Genário, que é o nosso farmacêutico e também foi nosso orientando de mestrado e doutorado, e hoje se torna uma referência. Eu vou compartilhar aqui a apresentação e já vamos começar. Então, o meu tema hoje é DILI no Brasil. Hoje, o termo correto aí é esse, DILI, Drug-Induced Liver Injury e Herbal-Induced Liver Injury. São duas doenças no mesmo espectro. Como diagnosticá-la e como conduzi-la na realidade brasileira? Então, como eu mencionei anteriormente, a DILI, que antigamente era chamada de hepatotoxicidade, é uma reação adversa com dano hepático. Na maioria das vezes, ela é imprevisível, causada por drogas ou xenobióticos. Por isso que não devemos aceitar a ideia de que existem medicamentos santos. Todo medicamento tem um risco intrínseco, no mínimo de hipersensibilidade, no mínimo. Portanto, utilizar medicamento fútil é sempre um risco para o paciente que precisa ser sempre contrabalançado com o benefício, e nessa balança, o fiel dela é a informação científica de qualidade. A DILI pode ser grave, ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ter um padrão hepatocelular semelhante a uma hepatite aguda viral, pode ter um padrão vascular, pode ter um padrão colestático puro, ela pode ser aguda, pode ser crônica, e atualmente existem também outros padrões, como o padrão metabólico. A situação se tornou mais grave com essa doença em função das fake news em saúde. Hoje, as redes sociais, a internet, elas estão repletas de informações equivocadas, errôneas, informações com cunho meramente comercial, dissociados da ciência médica e que induzem os pacientes a riscos, a comprar medicamentos, comprar substâncias que não têm comprovação científica, muito menos aquelas que elas são anunciadas por esses meios de comunicação. E também a procurar profissionais inidôneos que acabam prescrevendo medicações que colocam o paciente em risco. Os critérios hoje de classificação da DILI e da ILI são os mesmos e eles passam pela forma leve, felizmente a majoritária, com elevação de aminotransferases. Hoje mesmo eu vi um paciente assim, usando uma fórmula que tinha 11 diferentes
substâncias, entre elas tinha morosio, tinha maca peruana, que a gente sabe que tem documentação de toxicidade, esse paciente elevou as aminotransferases, mas eu suspendi essas medicações, prescritas, infelizmente, por um profissional, e ele vai ter mais de 90% daqui a 15 dias estar com as transaminases normais, porque é uma forma leve. Mas pode ser moderada quando já existe alteração na bilirrubina, e existem sintomas como náusea, vômitos. Pode ser severa quando, além dos sintomas que classificam a moderada, ela tem lesões, outras lesões de órgão-alvo, e pode ser fatal, como acontece nas hepatites fulminantes por DILI. Classicamente, nós conhecíamos a forma hepatocelular, com grande elevação de aminotransferases, discreta elevação, pouca elevação de fosfatase alcalina, portanto, a razão aminotransferase fosfatase alcalina era uma razão maior do que 5, porque as aminotransferases bem elevadas. Isso é o que nós chamamos a forma hepatocelular. Na forma colestática, se inverte. As enzimas colestáticas elas suplantam as aminotransferases, por isso essa razão é menor do que 2, enquanto que há uma forma mista que tem características das duas, desses dois aspectos anteriormente mencionados. Mas hoje o espectro da NASH vai muito, da DILI, da ILI, vai muito mais do que isso. Nós vamos ter uma forma que lembra a doença metabólica, que é a DILI-NASH, já chamada de DASH alguma vez, a DILI vascular, as alterações hepáticas mínimas e a indução do retículo endoplasmático. Aqui alguns exemplos nossos. NASH, o tamoxifeno e a amiodarona já era bem conhecido, esse é um dos casos, mas hoje já se descreve algumas ervas causando NASH, o mecanismo não se conhece. A indução hepatocitária, aquela situação em que o paciente tem elevação de aminotransferases, a gente investiga, não acha a causa, indica uma biópsia, e aí o patologista, de forma frustrante, nos diz: esse fígado é normal, não tem inflamação, não tem necrose, mas tem esse citoplasma granulado, que nós chamamos de fígado induzido. E esse fígado induzido nada mais é do que proliferação do retículo endoplasmático. Isso está sendo visto cada vez mais com os implantes hormonais e com várias ervas e suplementos alimentares. Outras formas, aqui nós temos um caso de uma doença veno-oclusiva por alcaloide, vejam esses lagos biliares, esses lagos sinusoidais aqui, repletos de hemácias, e desaparecimento da veia centrolobular. Nós temos essa outra forma vascular de doença, que é induzida por chás. Nós temos alguns casos, sobretudo esses chás para emagrecimento, esses shakes de marca, onde se observa esse fígado com o arranjo poliédrico, parecendo o fígado do porco, do dromedário, com a veia centrolobular, cercada por espaços portas muito próximos um do outro. Isso nós chamamos de esclerose hepatoportal, ou doença portosinusoidal, entra na rota da DILI e da ILI. E aqui vocês estão vendo uma dilatação sinusoidal que precede a pelioses hepáticas, que é uma das manifestações do uso de anabolizante, perigo biopsiar esses pacientes. Uma forma mais nova, nós apresentamos alguns casos em pacientes em uso de suplementos que desenvolvem um quadro colestático, e parece muito com aquilo que a gente vê na colandite esclerosante primária, mas esses pacientes melhoram progressivamente com a suspensão dos anabolizantes, e aqui, infelizmente, esse caso sobreviveu, mas é uma paciente que fez um tratamento com injeções de chá verde, chamado mesoterapia, tratamento aplicado por médico, e fez uma hepatite gravíssima. Vocês estão vendo aqui colapso da trama reticular. Isso foi uma necrose submaciça. Essa paciente saiu bem, está bem até hoje, depois de 3 meses de internamento hospitalar. A situação é preocupante, porque os relatos de DILI e ILI só sobem. Os de ILI, cada vez mais, eles aumentaram na medida em que as redes sociais se tornaram mais ativas. Os pacientes vão se tornando presa fáceis de profissionais inidôneos. Às vezes,
e muitas vezes, para o nosso desespero, são até médicos que prescrevem uma série de formulações e de substâncias que não têm nenhum respaldo científico e que também não tem nenhuma norma, nenhum padrão. Esses indivíduos, cada um tem o seu padrão. Então, se um paciente for 10 desses médicos diferentes, sai com 10 orientações diferentes. Lógico, em medicina, a gente aprende desde cedo, quando você tem muitas propostas para uma coisa só, é porque nenhuma presta. Porque quando presta, todo mundo faz a mesma coisa. Ninguém trata infarto do miocárdio de maneira diferente, né? É isso aí. E as publicações de Dili dispararam. Cada vez de ILE, de doença induzida por EVA, dispararam recentemente e já ultrapassam os relatos de agressão hepática por alopáticos. Quem mais prescreve esses medicamentos ou essas fórmulas ou esses insumos vegetais ou esses fitoterápicos? Hoje, infelizmente, o nutricionista, que não devia fazer, porque é o profissional que trabalha brilhantemente na fisiologia humana, mas hoje, antes de se fazer uma anamnese alimentar crível, o indivíduo já sai de lá com uma lata na mão. É lamentável, porque isso é o permeio do interesse comercial sobre a ética, sobre a importância do paciente. As indicações, os médicos e a automedicação, que a internet cada vez mais favorece e estimula. Mas tem outros grupos também que não poderiam nunca prescrever e que prescrevem. E quais são os suplementos mais utilizados? São os proteicos, mas aí há uma série de outros suplementos que são utilizados e raramente o indivíduo usa uma coisa só. Normalmente ele vem acompanhado por outros e outros suplementos. Aqui na Bahia, nós publicamos recentemente um trabalho, um artigo que estarrecedou o número de estudantes de medicina que fazem uso desses suplementos, o que me dá uma tristeza e uma frustração. Isso significa que nós não estamos chegando a eles e que quem está chegando aos estudantes de medicina são as redes sociais, não os professores. Lamentável isso. Os suplementos alimentares hoje têm uma carga muito grande nesse contexto, porque não há controle sobre a fabricação, o regulatório ele é frouxo, porque regulatório de suplemento alimentar não é de medicamento, o que tem na fórmula do suplemento alimentar não é bula, é apenas um material de propaganda, e, além de tudo isso, ainda tem possibilidade de contaminação por agentes biológicos, já bem descrita na literatura, bem conhecida, por metais pesados, também bastante conhecido, e não é pouco, não. Não é pouco. Isso em estudos da Europa, sobretudo da Alemanha, e mais ainda o uso de de drogas que não são aprovadas e até mesmo de anabolizantes ou pró-anabolizantes. Por um motivo. Claro que nenhum suplemento faz ninguém ganhar essa massa muscular toda. Você adiciona essas coisas para o indivíduo ganhar adição, porque ele vê o efeito imediato e que o que o paciente procura é sempre o mágico. O mágico é aquilo que transforma sem ele precisar fazer esforço nem mudar estilo de vida. Então, esses pacientes estão sempre buscando o mágico e, entre esses pacientes, os que têm tendência a ganhar peso são as presas mais fáceis. Esses se expõem a tudo. Dos 272 produtos testados, 51%, estudo de Navarro, publicado em 2017, 51% estavam rotulados incorretamente. O que quer dizer isso? Tinham produtos dentro da fórmula que não tinham lá dentro, que não estavam descritos no seu rótulo. O Genário vai falar sobre isso, porque nós temos essa experiência na Bahia. Alguns pacientes, tivemos um paciente de Aracaju que fez uma colestase gravíssima, tinha comprado um suplemento nos Estados Unidos e fez uma colestase grave e demorada, mais de 3 meses. E quando nós fomos avaliar o que tinha na fórmula,
tinha anabolizante, não tinha no rótulo do medicamento. Isso não é uma coisa incomum, é bastante relatado na literatura e pode chegar até 25%. Portanto, quem toma suplemento pode estar comprando o gato por lebre. E a realidade do Brasil não é diferente, não. Vejam a quantidade de substâncias que são adicionadas e que não estão no rótulo, 25% de 111 suplementos diferentes. Por isso, a estranheza quando o paciente está usando um suplemento proteico e desenvolve uma agressão hepatocelular. O que ocorre é isso aí, é a utilização de substâncias que não estão no rótulo. O outro problema que nós vivemos é a megavitamina, aquela concepção inicial que dizia-se ortomolecular de que as vitaminas eram antioxidantes e que evitavam doenças. Na verdade, a falta de vitamina causa doença, mas o excesso causa também, às vezes, mais grave do que a falta. A suplementação contínua de vitamina A pode levar à cirrose hepática. Isso é documentado em animais de laboratório, mas é documentado em humanos também. A vitamina B3 em excesso, agressão hepatocelular, colestase. A vitamina C, ela aumenta a absorção de ferro. Então, usada durante longa data, pode ser responsável por sobrecarga hepática de ferro. E a vitamina E, uma preocupação sempre grande nossa, risco de AVC hemorrágico, discrasia sanguínea. Falando basicamente da DILI-ILI no Brasil, nós podemos dizer que essa é das doenças mais negligenciadas. A própria Sociedade Brasileira de Hepatologia se debruçou sobre esse assunto em 2010, quando fez um encontro monotemático que foi icônico, e discutimos durante um dia e meio e publicamos tudo que discutimos na GED sobre o que tinha de realidade na utilização dessas propostas terapêuticas chamadas de medicina alternativa. Eu costumo dizer que não existe medicina alternativa, não existe, porque não existe alternativa à ciência que não seja a própria ciência. Eu não voaria num avião que fizesse cálculo alternativo de física, nem moraria numa casa que fizesse cálculo alternativo do alicerce. Claro que não, isso é bem lógico, mas, infelizmente, isso é bem explorado na mídia, muito bem explorado na comunicação das redes sociais, e isso leva os pacientes a acreditarem que estão fazendo alguma coisa nova quando estão se submetendo a um risco imenso. A DILI é subreportada no nosso continente, não foi à toa que a ALE criou um consórcio para estudar a DILI no nosso continente, mas isso aconteceu só recentemente, temos pouquíssimas informações. Boa parte das informações que nós temos de ILI e DILI vem da Ásia, sobretudo da Coreia, onde, em alguns ambulatórios, é a principal causa de agressão hepatocelular. E, praticamente, em todos os continentes já havia consórcios para estudar e relatar os casos de toxicidade por medicamentos alopáticos, mas também pelos chamados medicamentos naturais, pelas ervas. E aí nós criamos aqui o Stalin-DILI, que é um consórcio que envolve o Brasil, Chile, Peru, Argentina, Uruguai e o Centro Especializado de Málaga, a Universidade de Málaga, que é um dos centros europeus sentinela no estudo da agressão hepatocelular. Desse grupo, desse consórcio, a gente já tirou algumas informações importantes sobre os relatos de toxicidade do nosso continente, e aqui vocês veem suplementos de marca. Essa garcinha cambodiana, eu já tive pessoalmente vários pacientes, centelha asiática há mais de 10 anos, e a camélia sinense, que é o chá verde. Sempre relatado nos casos de toxicidade por ervas, e aí vem um monte de outras ervas, como o ginkgo biloba e a kombucha. Coincidentemente, no último mês, eu tive 2 pacientes com kombucha, uma com forma leve e outra com a forma moderada. E também serve para que a gente monitore as drogas usadas no nosso continente e, como não poderia deixar de ser, os anti-inflamatórios, os tuberculostáticos e os antibióticos estão na dianteira dos casos de DILI por medicamentos alopáticos.
Genário vai falar disso com mais propriedade, mas ele capitaneou, junto comigo, o primeiro estudo brasileiro multicêntrico com financiamento estrangeiro. Começamos em 2015, em 8 centros de transplante no Brasil, e observe o que é que a gente encontra como causa de hepatite fulminante. Esse estudo era para estudar as causas de hepatite fulminante em 8 centros. Primeira causa de hepatite fulminante é idiopática, desconhecida. A segunda, DILI. Aí vem hepatite autoimune, hepatite viral. Na Argentina, isso muda. A hepatite B passa aqui para cima. Isso demonstra que é uma situação muito grave a nossa. Até porque eu tenho absoluta certeza que boa parte dessas causas idiopáticas, elas são, na verdade, DILI. Quando o paciente chega num centro de transplante, ele já chega obnubilado, chega em encefalopatia hepática, ele não relata. E o paciente também tem, os familiares têm uma ideação de que o natural não faz mal. Então, ele simplesmente omite, não relata. Então, há uma sonegação imensa de informações, seja pela deficiência do informante, seja pela própria condição do paciente. Mas tenho certeza que muitos desses explantes são por causa da DILI e da ILI. O paracetamol, em nosso meio, é associado a poucos casos de hepatite fulminante, contrastando com o que ocorre na Inglaterra, na Dinamarca e nos Estados Unidos, onde o paracetamol tem dianteira. Nos países europeus, nos países latino-americanos, são poucos casos de paracetamol, e isso tem suas razões, eu vou discutir isso posteriormente, se alguém provocar a discussão. E alguns casos já nos aparecem aqui de hepatite fulminante por droga, por ervas e insumos vegetais. Aqui é a Ruellia baiensis. Nós tivemos um caso, essa paciente está viva, transplantada, que é chamada na Bahia de Mãe Boa, e o Bida espilosa, que tem vários nomes no Brasil. Pode ser fedegoso, pode ser também carrapicho e pode ser também picão preto. Acho que em todo o Brasil ela é utilizada. Tem vários casos de toxicidade relatada, mas tem toxicidade grave e fulminante. O óleo de cártamo, que é o ácido linoleico, muito prescrito em academias, porque ele é dito como um termogênico, e não é termogênico nenhum, ele é tóxico, simplesmente tóxico, e por aí vai, vocês vão ver outras mais. Na nossa sociedade, a medicina tradicional, praticada pelos nossos ancestrais, tem uma reputação de segurança imensa. E é fácil entender isso culturalmente. O Brasil foi ter sistema único de saúde tem menos de 40 anos. O brasileiro pobre, ele não tinha acesso, ele não tinha acesso à saúde. Ou ele ia para a instituição de caridade, Irmã Dulce aqui na Bahia é um exemplo disso, ou para as santas casas, nas cotas das santas casas, ou para os hospitais universitários. E olhe lá, a maioria desses pacientes também não tinha, depois que ele saía com o seu diagnóstico, ele não tinha como comprar remédio. Então, eles recorriam realmente às ervas e à automedicação. Era a rezadeira, era a sabedoria tradicional. E com isso, obviamente, não tinha controle algum, acabou tendo uma reputação de segurança, até porque nas doenças agudas, a maior parte delas cura mesmo, independente do que você estiver tomando, né? É o famoso chá de limão na gripe. Não serve para nada, mas se você curou a gripe, como você curaria na história natural da doença, e tomasse o chá de limão, você imputaria ao chá de limão a façanha de ter lhe curado da gripe. Isso ocorreu durante muitos anos. E hoje a gente está vendo isso também na Covid. Então, tem essa questão cultural, a questão de falta do acesso, a questão da tendência do povo brasileiro à automedicação, é muito comum, né? Aquela história de médico e louco, todo mundo tem um pouco, e também agora muito facilitada pela compra na internet. Mas há algo mais que eu preciso falar. É a desilusão na medicina alopática, aquela medicina que hoje, já nos nossos hospitais universitários, recomenda marcação de consulta a cada 15 minutos. É algo que eu não consegui entender como nós caminhamos para esse tipo de degradação do ensino, e a gente pega o nosso broto, o nosso modelo, e já forma o nosso modelo
com esse tipo de exposição, e ele vai sair de lá repetindo e replicando isso, achando que é o certo. E um outro grupo de pacientes, como eu disse, se submete a tudo, que é o paciente obeso. Nós temos uma experiência do nosso ambulatório de Dili, que é um ambulatório médico e farmacêutico, com algumas ervas e suplementos alimentares. Vocês têm aqui, todos eles são situações que nós já vivemos, o chá de 37 ervas, o chá de 30 ervas, espinheira santa, sene, no caso de trombose de porta, não é o único, né? Com o sene, cáscara sagrada, mãe boa, chá verde é o campeão, né? Gatinha, espirulina, já proibida em vários países, e o tapete de Oxalá, que causa uma colestase grave, além de suplementos proteicos. E essa erva cavalinha, isso daqui é conhecida também como germander na literatura americana. Entrem e vejam quanta coisa publicada já tem de germander, como causa de doença hepática e também com interações medicamentosas nefastas. E por que ocorre essa situação? As interações medicamentosas, a toxicidade direta, hipersensibilidade, agressão vascular. Por que isso ocorre? Porque todos os fitoterápicos e os insumos vegetais, eles têm princípios ativos. E eles podem ter dipertenos, tripertenos, alcaloides, esteroides, que podem causar interações medicamentosas, toxicidade direta e, no caso específico dos alcaloides, agressão hepatocelular. O caso clássico é o Confrei com doença vascular do fígado, sobretudo a síndrome de obstrução sinusoidal, chá de Confrei. Algumas outras substâncias com a doença portosinusoidal ou esclerose hepatoportal, muito semelhante ao que a oxaliplatina faz em alguns pacientes que são submetidos à quimioterapia. Estamos longe de entender todas as interações medicamentosas, mas, na medida que elas vão saindo dali... Aqui eu trouxe só um exemplo, mas tem várias. Hoje tem pessoas que estudam isso intensamente. Existem interações medicamentosas nefastas que podem levar o paciente à morte. Portanto, não se prescreve um medicamento alopático sem perguntar ao paciente se ele está usando essas ervas ou esses fitoterápicos. Pode ser muito grave. Um exemplo, uma simples cápsula de alho com a clopropamida e com a varfarina pode induzir efeitos adversos graves, porque o alho ele modifica a vida média ou a metabolização dessas drogas. A ginkgo biloba e o boldo com varfarina, nem pensar. Já tive um caso de uma senhora que fez um hematoma na mama imenso pelo uso ela usava varfarina há muito tempo e passou a usar boldo. E aqui, a ginkgo biloba, várias vezes, a gente observa em interações medicamentosas com outros medicamentos, o ginseng, também com a varfarina, e a cava-cava com o prazolão. Só são exemplos. Há dificuldades imensas no diagnóstico de hepatotoxicidade no nosso país. Isso por quê? Porque a gente tem um controle regulatório insatisfatório, porque a causalidade é muito complexa. A nossa causalidade, a gente precisa ter um farmacêutico ao lado. Se fosse fácil fazer a causalidade, muitas dessas falsas especialidades médicas já tinham acabado, porque seria muito fácil denunciar os prescritores. Mas não é assim, e vocês vão ver por que não é. A forma de expressão é variada e muitas vezes a gente nem chega ao diagnóstico porque o paciente tem apenas elevação de aminotransferases e não faz sintoma e não diagnostica. Múltiplos ingredientes no mesmo produto dificulta a identificação de causalidade, informações incompletas e falsas nos rótulos e nas propagandas desses medicamentos e, principalmente, são poucos os médicos que têm formação e que são educados desde a faculdade para rastrear a hepatotoxicidade, embora esse seja um problema transversal, comum a todas as especialidades e de responsabilidade do médico e do farmacêutico. Aqui é só um exemplo, nós fomos o primeiro grupo a descrever a esclerose hepatoportal relacionada com suplementos herbários, vou mostrar posteriormente.
Só para chamar a atenção, depende muito, como eu mencionei para vocês, do perfil de cada população, de cada país, de cada continente. Isso depende das drogas que esses indivíduos mais consomem, das ervas que mais consomem. Então, há diferenças imensas em relação à gravidade da doença em cada local. E é claro que também, no mesmo país, de centro para centro, há uma gravidade imensa. Eu tenho absoluta certeza, e eu convivi muitos anos na Amazônia, que o que se passa na Amazônia com o consumo de ervas, a sacaca foi um exemplo, né? No ano só foram 32 mortes, é muito mais grave do que a gente sabe, muito mais grave do que ocorre no restante do país. Para piorar a situação, nós temos os anabolizantes, e são vários, né? E a própria testosterona já é um anabolizante, deve ser considerada assim, tão mais do que nunca na moda da prescrição, uma prescrição fraudulenta, porque leva o paciente a acreditar que ele precisa de reposição hormonal aos 18, 20, 22, 23 anos, quando a gente sabe que não precisa, nem o paciente idoso. O fenômeno da andropausa é um fenômeno que ocorre em mais ou menos 10% dos pacientes idosos, não mais do que isso. E esses medicamentos eles causam problemas em todos os órgãos e sistemas. Aumentam o risco de AVC hemorrágico. Tem um mês que internamos no nosso hospital um paciente de 30 anos que perdeu 18 quilos em 45 dias, fez um AVC hemorrágico extenso, ficou sequelado. Já tivemos casos de sangramentos, vários sangramentos. É muito comum porque esses medicamentos eles causam fibrinólise e vasoplegia. Risco maior, o HDL cai, o LDL aumenta, risco maior de doença vascular, de hipertensão arterial, doença renal. Esses pacientes têm mais arritmia cardíaca porque o músculo cardíaco hipertrofia acima da capacidade do suprimento sanguíneo, então ele acaba fazendo focos de isquemia que disparam, obviamente, arritmias. E, por fim, a característica principal no fígado dos pacientes que fazem uso desses medicamentos são a dilatação sinusoidal, que evolui para a peliose hepática, que são os grandes lagos sinusoidais, mas esses pacientes podem desenvolver esteatohepatite não alcoólica, esses pacientes podem desenvolver adenoma e adenocarcinoma, e eu já tive, infelizmente, um paciente de 20 e poucos anos que desenvolveu um adenoma, era um adenocarcinoma, adenoma em homem, numa situação como essa, é um carcinoma hepatocelular, perdão, é um carcinoma hepatocelular. Esses pacientes têm também maior risco de desenvolver colestase. Curiosamente, a característica é que é uma colestase com gama-GT normal, porque esses pacientes têm mutações no escopo das PFICs tipo 1 e 2, que não elevam a gama-GT. Enfim, a exposição aos anabolizantes tem um fenótipo absolutamente distinto. Esse é um estudo que nós participamos, é um estudo já do consórcio. Os fenótipos são bastante distintos e existem formas hepatocelulares, formas colestáticas e formas metabólicas. Então, nem todo mundo sabe disso, nem todo mundo diagnostica e, muitas vezes, quem é o usuário desses medicamentos sonega. Como diagnosticar mais? Procurar mais. Todo e qualquer medicamento, suplemento, sumo alimentar, ele pode causar DILI. Tenham isso na cabeça. Colher uma boa história clínica do paciente quanto à exposição a xenobióticos. Muitas vezes, na primeira consulta, o paciente não relata. É importante, é como o álcool, é importante questionar os familiares também. Muito importante isso. Monitorar as enzimas em caso de uso de medicamentos recentes, isso mais para DILI. Alterações, atenção às interações medicamentosas, sobretudo as que são amplamente desconhecidas, como os insumos vegetais e os fitoterápicos com os alopáticos. Falar exaustivamente neste tema, nos cursos e nas oportunidades de educação médica, é o que nós estamos fazendo hoje. Usar os sites científicos, a exemplo do LiverTox. Aqui tem um erro, é LiverTox, que é uma ferramenta muito interessante, que nos ajuda muito, mas ela tem um problema, que ela está voltada muito mais à toxicidade por ervas
das ervas que são usadas nos Estados Unidos. E elas não são semelhantes aqui. Nós precisamos de um liver tox brasileiro, onde a gente possa relatar os nossos casos, estruturar o relato desses casos, fazer revisões de literatura, democratizar o conhecimento e fazer esse conhecimento chegar à classe médica e aos nossos farmacêuticos. Criar um centro de referência com base de dados, isso não só para publicar e mostrar a nossa experiência no tema, como também para conhecer o potencial de risco e de desfechos desfavoráveis dessa toxicidade. E a familiaridade com os algoritmos de validação. Genário vai falar sobre isso, porque realmente o algoritmo de validação ele vai nos dar o grau de probabilidade de ser realmente um evento tóxico, e a gente precisa disso não só para publicar, como também para denunciar, para relatar. Isso é um grande problema, porque muitas vezes o paciente está em polifarmácia, ou está usando uma erva dessa aí, ou uma dessas fórmulas, tem mais de 30, 40 substâncias diferentes. Como saber aquela que está causando? É um trabalho de detetive, e a gente só consegue fazer isso com um grupo multidisciplinar. Como tratar? Suspensão da droga e monitorização das enzimas. Os casos de colestase, avalia individualmente o ácido ursodeoxicólico. A Associação Latino-Americana para Estudo do Fígado não recomenda universalmente ácido ursodeoxicólico em toda a colestase por DILI. Corticoide sempre que tiver hipersensibilidade e síndrome DRESS. Algumas formas de DILI são na forma de hepatite autoimune-like. Nesse caso, não precisa tratar como autoimune. São pacientes que têm um quadro parecido com o da hepatite autoimune, inclusive histológico, mas raramente tem grandes elevações de IgG, raramente tem FAM positivo, antimusculoliso positivo. Às vezes tem, mas em baixo título. Esses pacientes respondem a curto período de corticoide. A gente vê muito essa autoimune-like em drogas alopáticas, como nitrofurantoína, eu já tive com alfa-metildopa também, e já vi também com carbamazepina, mas também com os insumos vegetais. O que eu mais vi, o que eu mais tive foi espinheira santa, tintura de espinheira santa. Vascular, caso a caso, se o paciente tiver trombofilia, anticoagulação, se não tiver, não faz sentido a anticoagulação, e no NASH é suspender as drogas e talvez o uso de estatina. Essas são algumas contribuições do nosso grupo, nós participamos de alguma maneira dessas publicações recentes, e acho que é um espaço imenso para agregar outros grupos que queiram trabalhar e se unir a esse consórcio que tem sido muito produtivo. Em conclusão, DILI e ILI subdiagnosticadas na América Latina, hepatotoxicidade por droga é a primeira principal causa de hepatite fulminante conhecida, e talvez seja mais do que o que a gente observou. A hepatotoxicidade por acetaminofén é excepcionalmente encontrada na América Latina, contrastando com os Estados Unidos, Inglaterra e Dinamarca. Fitoterápicos de insumos vegetais, suplementos e complementos alimentares, muito pouco estudada a toxicidade por esses produtos no Brasil, poucos centros de referência em DILI na América Latina, até porque, para se dar o diagnóstico de DILI, nós não temos marcadores. Nós temos que afastar todas as outras possibilidades de agressão hepatocelular, incluindo a hepatite E, como é recomendado pelo guideline da ISO, o que já é muito difícil no Brasil, o que significa que nós temos que ter centros de referência em hepatologia muito bem aparelhados para fazer todo o diagnóstico diferencial e, posteriormente, direcionar o diagnóstico de DILI à validação por um dos algoritmos. O que a gente mais usa é o RUCAM, mas tem vários outros. Este é o consórcio internacional do qual nós fazemos parte e que tem gerado esse volume de informações. Muito obrigado. E depois, se tiver perguntas, estaremos à disposição. Paraná, meu amigo,
brilhante apresentação, era exatamente isso. Eu acho que a discussão vai ser muito rica. Antes de passar a palavra para o Genário, eu queria, não vou iniciar o debate agora, mas eu queria falar da nossa responsabilidade nisso, sobretudo porque são medicamentos fora de balcão. É difícil que as pessoas acreditem que sejam hepatotóxicas. Quando a gente levanta esse tema, as pessoas olham com um ar muito grande de surpresa. E eu vou deixar para depois, para a gente entrar na discussão, da importância da reconciliação medicamentosa, de uma história bem feita, que você abordou meio en passant, a gente vai voltar a isso. Eu queria dar continuidade agora com o Genário, que a gente tem aqui 2 perguntas, e deixar o debate para o final. Tá bem? Genário, por favor, assuma a palavra para a gente deixar o debate, porque eu acho que é uma continuidade. Muito obrigada pela sua participação. Ok, obrigado a todos. Obrigado à doutora Ana e ao doutor Paraná pelo convite. Eu vou colocar aqui minha apresentação. Muito bem. Então, na verdade, né, como o doutor Paraná já apontou na fala dele, o que eu vou tratar aqui com vocês é sobre qual é o papel do farmacêutico, né, dentro de um ambulatório de DILI, especificamente, e como tem sido essa contribuição para a elucidação desses casos e para a investigação, já que esses casos eles necessitam de exclusão de outras causas, já que a gente não tem um biomarcador específico para DILI. Embora a própria literatura hoje se debruce diversos grupos de pesquisa, né, em diversas partes do globo sobre a busca desse biomarcador, mas nenhum dele ainda conseguiu ter uma força de imputabilidade de relação direta com o dano hepático atribuído ao uso desses medicamentos. Então, no ambulatório, obviamente, a gente tem a identificação desse paciente após a avaliação médica, né, do hepatologista, desse paciente que é reportado e referenciado para o nosso centro com uma suspeita de hepatotoxicidade, porque ele tem uma história médica sugestiva disso. Depois que esse paciente ele passa pela avaliação médica, então ele é encaminhado para mim ou para outro farmacêutico, né, do ambulatório que esteja, né, assistindo naquele dia da agenda, para que haja uma avaliação minuciosa, né, da farmacoterapêutica desse paciente, que é a própria história medicamentosa que esse paciente tem, que vai desde que ele utiliza de tratamento, seja se tratar de um paciente que tem comorbidades ou que se tratou do tratamento de uma condição aguda, por exemplo. E a gente considera nessa avaliação medicamentosa toda a história desse paciente desde os 6 últimos meses, né? E isso tem a ver diretamente com o tipo de lesão hepática que esse paciente pode apresentar, considerando que algumas lesões colestáticas, né, existe na literatura o relato de que pode estar atribuído ao uso de medicamentos até com 6 meses de antecedência. Então, a história minuciosa, muito bem colhida, né, com o nome do medicamento, ou o uso dos fitoterápicos, ou insumos vegetais, seja o nome científico, que na maioria dos pacientes eles não vão saber o nome científico, mas o nome popular ou nome comercial, já que hoje em dia a gente tem no mercado, né, inúmeros laboratórios, né, que produzem os fitoterápicos, eles também ganham um nome de marca, como o exemplo que o Dr. Paraná citou na apresentação dele, que é o chá de 37 ervas, é o chá de 50 ervas, né? Então, esses produtos, eles têm uma composição, e a gente vai atrás dessa composição nessa avaliação farmacoterapêutica. Um ponto que eu chamo a atenção também, nesse momento, né, da anamnese farmacêutica, é sobre a dose, a forma de utilização e o tempo de início e término. Isso é muito importante para a gente fazer a avaliação temporal entre o aparecimento do dano, né, e se houve uma recuperação ou não desse caso. Isso é muito importante para nós. Como o nosso centro também trabalha, né, com a parte de investigação e alguns estudos, né, eu coloquei aqui só como exemplo, também a coleta de amostra biológica. Né? Então, por exemplo, a avaliação para hepatite E, né, que a gente conta aqui no nosso centro com outros estudos também que fazem análise. Então, essa amostra biológica que a gente coloca aqui é para isso, ou até mesmo a avaliação genética de algum outro estudo que a gente possa estar desenvolvendo também com esse paciente. Lembrando que, se esse paciente ele entra no estudo clínico, ele é convidado, obviamente, com termo de consentimento, né, e que ele aceite ou não fazer parte desses trabalhos. Uma outra coisa importante que eu chamo a atenção na minha fala, eu acredito que seja crucial para o nosso debate hoje, é a avaliação dessas espécies vegetais, né?
quando um dos slides que o Dr. Paraná mencionou, que seria a avaliação da farmacognosia ou a avaliação fitoquímica, é justamente para a gente tentar identificar e fazer um screening desses produtos vegetais que o paciente traz. Primeiro porque ele traz com o nome popular e eu preciso caracterizar cientificamente esse material que ele traz para mim no ambulatório. Para isso, a gente conta com uma parceria com a Universidade Federal da Bahia e o Laboratório de Farmacognosia, que é justamente eu vou pegar essa espécie e fazer um screening dela, né? Então, saber quais são as espécies fitoquímicas, né? Eu tenho alcaloides, eu tenho triterpenos, eu tenho taninos na composição da parte do vegetal que o paciente utilizou. Isso é muito importante também indagar, né? Ou seja, qual a parte do vegetal que ele fez o infuso dele? Foi a folha? Ele usou o caule? Ele utilizou a casca de uma árvore para poder fazer esse infuso, esse chá ou esse medicamento fitoterápico, né? Então, isso é muito importante, porque a gente possa reproduzir também isso em laboratório. E para quê? A gente faz extratos desses produtos para que a gente faça, então, essa corrida desses screens, que a partir desse método muito simples, é um método simples e barato, ele é qualitativo, ele não quantifica, que é a camada de cromatografia delgada, né? E a gente também faz isso não só para a espécie vegetal, mas a gente também desenvolveu uma metodologia para avaliação de suplementos alimentares, né? Ou seja, quando a gente está falando em contaminantes, né? Então, esse whey protein, a princípio, se a gente for ler no rótulo desses suplementos de academia, o que a gente tem na descrição dele são aminoácidos, né? São vitaminas e, até certo ponto, seriam inócuos, né? Mas, por conta da literatura já trazer relatos sobre a contaminação desses produtos, a gente, então, desenvolveu uma metodologia que a gente pudesse detectar esteroide na composição, né? Então, portanto, a gente acaba tendo a oportunidade de fazer também esse screening. Então, o trabalho do farmacêutico, junto com a equipe multidisciplinar, é quase um processo de um Sherlock Holmes, né? E tentando identificar quais seriam as possíveis causas e outras variáveis que poderiam estar imputadas na causalidade, né, desse dano hepático, né, dessa suspeita de DILI, né? E, consequentemente, tem um medicamento xenobiótico como centro principal dessa investigação, que é o nosso papel nesse cenário. Uma coisa importante que a gente chama a atenção nos casos de DILI, né, DILI e ILI, são os fatores de risco. Isso é um ponto principal também que a gente vai levar em consideração mais adiante, quando a gente reunir todas essas informações da investigação, sobre o que ele utilizou, quanto tempo ele utilizou. Então, a própria literatura ela já traz para a gente a utilização dessas ervas e suplementos como possível fator de risco em algumas situações. Os pacientes que têm alguma comorbidade hepática, né? O gênero também, as mulheres são mais acometidas, isso a própria literatura traz com certa robustez. E outro tema também que é importante dentro da farmácia são as interações medicamentosas, né? A gente sabe que o próprio ensaio clínico ele traz, quando uma droga está em estudo dentro de um ensaio, isso é avaliado, né? A possibilidade tanto de interação in vitro e em vivo posteriormente, né? Nos estudos de utilização desses medicamentos na população dentro dos ensaios, fase 3, e também a própria farmacovigilância na fase 4, onde a gente consegue ter com mais propriedade quando a gente tem um N maior de exposição desses pacientes, né, a utilização dos medicamentos. Mas o conhecimento sobre interações medicamentosas também é muito importante. Por quê? Porque eu posso ter uma indução de uma toxicidade por uma competição por sítio de ligação ou por alguma via metabólica. E o que nos chama a atenção é a falta de informação, principalmente quando essa interação medicamentosa acontece com um suplemento alimentar, com um fitoterápico ou com um produto natural. Esse é o grande nosso X da questão, até porque a literatura ainda ela pode até ter muita informação, vou mostrar mais adiante a vocês, mas muita informação que não tem evidência, não tem robustez na sua metodologia e muitas vezes a gente não consegue reproduzir para a prática clínica. Dentre as interações medicamentosas, né, que podem ocorrer, eu chamo principalmente a maior incidência no ambulatório de DILI é a interação medicamento-medicamento, embora a própria interação medicamento-planta medicinal ela tenha sua importância, principalmente no passar do tempo, né, com o número de casos que tem aparecido não só na literatura, mas também nos próprios ambulatórios e serviços de saúde. E aí eu tenho que pensar, né, nessas estratégias, né, da farmacodinâmica e da farmacocinética dessas espécies farmacêuticas após a administração, lembrando também que no ambiente hospitalar eu posso ter riscos também relacionados à própria forma de administração desses produtos e à forma farmacêutica, né? Incompatibilidade, solubilidade, estabilidade, isso pode ter alguma inferência e comprometimento desse produto.
né? E aí a gente vai ter diversos desfechos, como diferença de volume de distribuição, a própria biodisponibilidade, né? E a sua metabolização hepática também, que, digamos, é o que mais nortearia nosso diálogo aqui nessa apresentação. Muito bom. Falando também, né, nesses possíveis xenobióticos, o que eu chamo a atenção também não são somente os produtos naturais, mas também os pesticidas também metais pesados, que muitas vezes podem ser contaminantes, não somente, né, diretamente numa exposição direta do indivíduo através de uma relação ocupacional, mas também de uma contaminação indireta que o paciente pode ter, principalmente em contaminação de produtos, né? Há relatos na literatura, principalmente em alguns estudos feitos na Índia, e eu acho que na África também, onde havia contaminação com medicamentos e até metais em alguns suplementos e outros produtos também, né, com um fim terapêutico, e isso acaba gerando um dano para o paciente. E mais recentemente também há uma mudança do comportamento também, da utilização de pesticidas também, e alguns produtos que são utilizados como carrapaticidas, né, e para tratamento de parasitas em pets também, né? Então a literatura também ela fala não somente dessa relação do dano, né, com a exposição por via oral, mas também dessa via ocupacional. E a gente tem hoje uma sociedade onde o cuidado e a aproximação do convívio humano com esses animais ela é muito próxima, né? E muitas vezes a gente utiliza, né, alguns produtos para tratar esses animais, principalmente de via tópica, né? E se isso feito de maneira rotineira, isso pode ter algum contato, algum risco também de contaminação e um comprometimento hepático, né? Principalmente quando a gente tem essas espécies como os organofosforados, que há uma competição com a citocromo P450. Bom, então, quando chega um caso desse, né, principalmente de espécie vegetal, o primeiro ponto de partida do nosso ambulatório, do trabalho do farmacêutico, é buscar informação na literatura, né? Então, pensando nisso, aí, com o desenvolver do nosso ambulatório, nós criamos um projeto de extensão, onde o objetivo era ter um grupo de alunos, né, e de colaboradores, onde eles pudessem estar envolvidos diretamente na busca de informação, se havia na literatura ou não a descrição da utilização daquele produto natural, daquele fitoterápico, ou até mesmo de um medicamento alopático, e a sua relação direta com o dano hepático. Então, a gente acabou precisando dessa estrutura, né, de ter um suporte na clínica e na avaliação desses pacientes, da busca primeiro da literatura para saber como a gente ia se embasar para avaliar e ter uma relação causal entre a utilização de um produto e o desfecho da DILI. Então, é muito importante. E com isso, a gente acabou criando nosso próprio banco de dados, né? Então, a busca por essa informação gerou também a gente ter um próprio banco do nosso centro, onde a gente pudesse recorrer, né, quando aparecesse um caso semelhante. E isso é um ponto muito importante, que precisa se ter dentro de um grupo de pesquisa, um grupo de trabalho multidisciplinar. Nós também já levamos esses trabalhos também para congressos, e um do trabalho que a gente publicou em formato de pôster foi justamente isso, das solicitações que foram recebidas, né, por esse grupo que trabalhava diretamente com a informação sobre ILI e DILI, né, 58% não haviam estudos na literatura que pudessem fundamentar de maneira robusta se aquele produto natural ou aquele xenobiótico era capaz de causar hepatotoxicidade. Embora a gente tinha, dentro da avaliação clínica, né, e da avaliação do hepatologista, que havia uma relação direta de dano hepático, a escassez de publicações acerca da segurança desses produtos ou apenas a presença de trabalhos meramente experimentais que não tinham uma robustez para sustentar essa hipótese, acabava que nos deixava, digamos, sem esse ponto, né, importante para a avaliação dos casos de hepatotoxicidade. Apenas 16% dessas, né, solicitações que nós enviamos, né, para essa parte do grupo, né, tinha alguma relação direta reportada na literatura. E, por coincidentemente, muitos desses produtos que os pacientes chegavam com a suspeita de hepatotoxicidade, eles tinham uma função hepatoprotetora, isso, claro, reportado na literatura, mas também não tinha nenhuma robustez metodológica que pudesse comprovar isso de maneira mais efetiva, principalmente quando a gente fala sobre segurança da utilização desses produtos.
Né? E aqui só um exemplo dessa, o que é que fazemos no laboratório de farmacognosia. Então, essa foto é uma foto ilustrativa, onde a gente coloca nesses pontos luminosos que vocês veem ao centro na figura, justamente, são as espécies químicas, elas têm uma afinidade, a gente coloca um diluente, que geralmente é um solvente onde a gente vai brincando, eu digo assim, com a polaridade, e a depender da afinidade química das substâncias que compõem o extrato daquela planta que eu fiz, ela vai correndo, digamos, nessa camada. E à medida que vai desenvolvendo essa figura aqui, eu vou comparando com um padrão, certo? Vamos imaginar que o meu padrão seja esse aqui, e eu vou comparando se as demais substâncias elas têm um comportamento parecido ou não. Assim, eu tenho uma inferência, né, qualitativa do que é que pode ter dentro desse produto ou dessa espécie vegetal. Aqui só outra forma também, que é a avaliação de colorimetria também que a gente faz com esses insumos vegetais e esses extratos que chegam para a gente no ambulatório. Aqui foi outro pôster também que nós publicamos, justamente sobre os resultados, né, dessas amostras que eram colhidas no ambulatório de Dili e que eram levadas para o laboratório de hepatotoxicidade. Então, a gente vê que das amostras avaliadas, né, em torno de 55% delas, a gente chega a um resultado onde temos taninos, cumarinas, triterpenos e esteroides, que fazem parte, então, da composição desses produtos e que podem ter uma inferência pela própria literatura de dano hepático. Aqui é só uma tabela de um trabalho que a gente acabou de finalizar com o nosso grupo, que é uma revisão sistemática, onde citou as principais espécies vegetais, né, que foram reportadas na literatura de 79 até 2019. Né, e são as mais consumidas. No Brasil, também nós temos o consumo dessas espécies vegetais, mas o que me chama a atenção é que não são espécies endêmicas do Brasil. Né? Então, assim, a própria globalização e o intercâmbio, né, dessa terapia e desse tratamento, dessas terapias tradicionais que a gente tem, acaba também trazendo esses costumes também de outros países e a importação dessas espécies. Né? Então, esses casos começam a aparecer também em diferentes países. É o que nós chamamos de espécies exóticas, né? Onde você tem um consumo desses produtos em um país onde a planta não é a origem dela. E aqui é o estudo, né, fitoquímico também dessas espécies mais consumidas e mais reportadas na literatura, onde demonstra claramente aqui a presença de alcaloides, catequinas, né, que são claramente descritas na literatura como indutoras de agressão hepática. É importante também a gente mencionar que essa agressão hepática ela não se dá simplesmente pela própria condição da molécula, mas sim quando a gente tem uma sobrecarga de metabolização, a elaboração de estruturas que o próprio estresse oxidativo mitocondrial, né, dessas células vai sofrer, e a presença dessas espécies de oxigênio reativa vão gatilhar, então, todo o processo de dano hepático, de necrose ou apoptose dentro do seio celular. Os mecanismos podem ser os mais diferenciados, né? A gente não tem somente o dano mitocondrial, a própria literatura e os dados experimentais em laboratório, principalmente em vivo, quando a gente tem um cultivo de células do tipo EPG2, onde se possa reproduzir de maneira razoável, né, essa avaliação de toxicidade, ela consegue nos dar essa informação e principalmente quando a gente tem uma sobrecarga metabólica. Então, quando a gente traz isso para a prática clínica, a gente vai observar que esse dano é expressivamente nos pacientes onde tem um maior consumo, seja pela dose que é utilizada ou pelo tempo de exposição a esses produtos naturais. E depois dessa investigação, junto com o próprio médico, onde ele pode suspeitar de outras causas que possam justificar o dano hepático, a gente vai relacionar 3 pontos e critérios importantes: cronologia, fatores de risco, história de fármacos concomitantes, outras etiologias, avaliação na literatura e, se o caso, teve uma reexposição ao fármaco ou não. Esses 6 critérios eles vão ser os norteadores de qualquer algoritmo que a gente vai utilizar. Tá? Como o próprio Dr. Paraná mencionou, o algoritmo de Hukan é um dos algoritmos mais utilizados, inclusive porque ele foi desenhado e pensado depois nas suas atualizações pelo próprio grupo Ciomes para raciocinar em cima de casos de hepatotoxicidade. Mas o racional dos algoritmos em si, eles consideram esses 3 tópicos que eu trago aqui para vocês. E o principal foco disso é relacionar a causalidade desses eventos. Então, aqui só para ilustrar de maneira bem rápida, né? Então, temos inúmeros
algoritmos que são colocados na literatura. Isso aparece de 77 com o próprio necessidade, o boom, né, da farmacovigilância pós casos de talidomida, focomielia. Então, começa a se pensar mais notadamente farmacovigilância e na possibilidade de se criar instrumentos que possam ajudar a raciocinar sobre esses casos entre a relação causal com o uso de medicamentos. Né? Então, alguns pontos que também eu já coloquei aqui também na minha fala. Então, assegurar se realmente o paciente fez uso, se tem uma relação temporal plausível, se tem alguma outra explicação, se há descrição na literatura e se houve a reexposição ou não. Tá? A própria literatura coloca, né, que quando você tem a reexposição, embora isso, quando acontece de maneira acidental ou quando você não tem uma outra alternativa terapêutica em alguma situação do paciente específica, onde pode acontecer essa reexposição, e quando isso ocorre, o reaparecimento do dano hepático. Isso é crucial, digamos, como sendo um padrão ouro, né, de confirmação da sua hipótese de relação causal. Aqui eu trago, então, né, de maneira bem simplificada, né, como seria esse raciocínio, né, em cima desse dano hepático, no esquema em um fluxograma rápido, onde eu vou, ao final, se realmente eu suspeito de uma reação induzida, né, por droga, eu vou calcular o valor do R para eu classificar qual tipo de lesão, e isso vai me ajudar a caminhar dentro do algoritmo, certo? Então, esse aqui é o algoritmo do Rukan, que ele foi pensado, né, justamente para auxiliar na avaliação desses casos, como uma ferramenta, né, de ajuda ao raciocínio clínico, onde eu vou ter considerações a depender se se tratam de um paciente com dano hepatocelular ou colestático. E aqui eu vou ter a minha pontuação e eu vou chegar a um score final nessa pontuação aqui. Observem que, embora eu não tenha tempo e não é o interesse da aula que eu estratifique cada critério desse, mas eles se referenciam aos 6 primeiros critérios que eu coloquei inicialmente antes de começar a falar desses algoritmos. E aqui eu vou ter um score. A partir do score, eu vou ter um caso altamente provável, provável, possível, improvável ou excluído. Bom, desse último trabalho também que nós fizemos sobre o levantamento dessas espécies vegetais, né, dos casos de 79 a 2019, maioritariamente o algoritmo mais utilizado nas publicações foi o Rukan, obviamente porque ele consegue se apropriar melhor dos casos de Dilley, né, mas outros foram citados, como o próprio OMS, né, o Dilley, o Naranjo, Maria Vitorino e outros algoritmos também que fomos encontrados. Quanto à gravidade, né, isso é importante também ser classificado, isso faz parte da avaliação de imputabilidade, avaliação do caso, né, em moderada, leve, severa, grave ou fatal. Né? E aqui eu trago também um dos resultados do nosso grupo, que foi esse estudo, né, onde ele mostra esse dado da relação da utilização de espécies, né, que os pacientes apresentam, mas não são endêmicas, né, são espécies exóticas, né, importadas, geralmente na presença de produtos fitoterápicos que são comercializados. Então, observe que, com o passar do tempo, há um número importante do crescimento dessas publicações. Então, eu fico por aqui. Essas são as minhas considerações. Agradeço mais uma vez a participação. Passo a palavra para a doutora Ana. Muito obrigada, Genaro, pela sua apresentação. Aproveitar para agradecer aqui a ajuda que você tem dado ao nosso serviço. Não é fácil implementar isso. Nós que trabalhamos no ambulatório com a farmácia também, junto conosco, lembrar que a reconciliação medicamentosa, a rede tem isso, né, muito arraigado. As pessoas, que chato, eu tenho que fazer a reconciliação medicamentosa. Eu não vejo nada de chato, isso é muito sério. Buscar isso na história, quer seja no paciente internado, quer seja no paciente do ambulatório. Você já comentou da importância do Rukan. Nós consideramos isso tão importante que nós estamos mudando no hospital do Naranjo para o Rukan, para que a gente possa fazer um protocolo uniforme, que é o que a gente vai tentar passar aí para a rede toda no futuro. E é difícil fazer essa implementação e esse entendimento. Eu queria ouvir de vocês, tem algumas perguntas aqui, mas eu queria ouvir
Quando Paraná, que você indica uma biópsia hepática, ou se na clínica, isso eu estou perguntando porque a gente tem discutido isso muito, isso é uma dúvida comum. Na clínica, você espera um pouco mais, você faz isso mais adiante, ou se isso acontece quando o paciente não está melhorando, ou se você trabalha muito com esses algoritmos, com esses padrões laboratoriais, onde nós temos de uma forma relativamente clara o que é uma hepatotoxidez de um padrão colestático, de um padrão mais hepatocelular. E se a gente tem isso desta forma e usamos o algoritmo, isso fica claro que é um critério temporal, por que fazer a biópsia? Então, quando é que isso é colocado? Eu queria ouvir isso de vocês. Bom, para mim é uma excelente pergunta, porque essa é uma decisão individualizada, não tem nenhuma recomendação específica, incluindo a recomendação recente da Ale, ela tangenciou essa questão, porque a expressão da hepatotoxicidade ela é espectral, ela é imensa. A favor da não biópsia está o fato da imensa maioria, mais de 90% dos pacientes, evoluírem com melhora clínica, mediante a suspensão do medicamento. Normalmente, a gente aguarda 3 meses ou observa se o paciente tem uma alteração no curso da doença, alguma evidência de piora. Por exemplo, a bilirrubina volta a elevar, as enzimas alteram, ele começa a alargar o tempo de protombina. Uma situação como essa, a gente tem que ter mais cuidado. A biópsia ela é muito mais voltada no diagnóstico das formas crônicas, que não passam de 9%. E essas formas crônicas praticamente estão relacionadas a autoimune-like, que realmente a gente precisa da biópsia, porque ela não tem marcadores específicos, e na colestase o receio da ductopenia induzida por drogas, que é a ductopenia do adulto induzida por droga. Nesse caso, a colestase está sempre progressiva e a biópsia vai nos ajudar a entender melhor a situação e até a preparar o paciente para um possível transplante, embora até 2 anos pode reverter completamente uma ductopenia grave, pode reverter espontaneamente em 2 anos. Não tem uma resposta muito clara para isso, é individualizado e depende muito da experiência do serviço. Genaro, você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acredito que o Dr. Paraná foi claro sobre isso em relação a quando pensar em biópsia. A gente tem os trabalhos colocam que, de fato, essa conduta é a padrão ouro quando você realmente não consegue, através do diagnóstico de exclusão dessas causas, ou até a própria história medicamentosa, ela não consiga ser plausível para fechar essa relação causal. Ótimo. Eu tenho outros comentários, mas tem vários participantes aqui fazendo perguntas e eu queria escolher algumas. São várias, gente, muita pergunta. Então, é muita coisa. Deixa eu tentar aqui. É frequente pacientes indagarem sobre o uso do mastruz. Qual o efeito a nível hepático? Pergunta do Júlio César Moitinho Alves. Zenário, mais com você. Eu não conheço, eu nunca tive nenhuma. Sei que é muito utilizado o mastruz com leite, né? No Nordeste do Brasil. Ele é tido como anti-inflamatório. Eu não me lembro do nosso grupo ter tido nenhum caso de toxicidade pelo mastruz com leite. Se ele é anti-inflamatório ou não, não sei, mas eu não me lembro de nenhum caso. Você conhece, Genário, do ponto de vista botânico, o que é o mastruz? Como o senhor mesmo falou, aqui na Bahia a gente conhece, né, uma planta chamada mastruz, mas também, a depender da região, ela também é chamada de ervas de Santa Maria, tá? Então, bom, aqui na Bahia, então, a gente conhecendo a espécie do mastruz, a gente não tem casos, né, a respeito dessa espécie. Na literatura também, eu acredito que eu nunca vi nada reportado sobre isso, né, da utilização dessa espécie e a sua relação com DILI. Tem uma pergunta da Carmen Pereira.
Genário, todo mundo parabenizando aqui, está cheio de parabéns para todo mundo, tá? Você acredita que existe um whey protein puro? Bom, até o momento não. Nós fizemos um trabalho que, embora ainda não tenha sido publicado, que a gente pegou as 10 marcas mais consumidas, que em 2018 ela movimentou 15 bilhões de reais no mercado brasileiro. Quando nós começamos a fazer análise dessas substâncias, a gente começou a observar que todas elas tinham alguma contaminação qualitativa de esteroide. O que nós não fechamos nesse estudo foi justamente qual é a forma desse esteroide, né, que há nessa composição. Porque esteroide pode ser vários, né? Aquele ciclo padrão, que é o ciclo pentano-peridofenantreno, que é aquela estrutura padrão de esteroide, né? Ela tem várias ramificações a depender da sua conformação molecular. Então, assim, que há um esteroidezinho ali, pode há, né? Isso foi detectado na nossa análise qualitativa. E aquela coisa que a gente sempre fala, né, entre os fisiculturistas, o whey protein bom é aquele whey protein que faz crescer. Eu não sei se esse excesso, né, de vitaminas e aminoácidos sozinhos eles conseguem fazer isso aí em tão pouco tempo, né, de atividade física. Só me permita, Ana, complementar aí, realmente Claro. não faz sentido nenhum, como também essa maluquice de comer 20 ovos por dia, isso são umas coisas assim insanas, são insanas. Mas sobre o whey protein, o que eu quero dizer é o seguinte, ora, o que é que faz uma dieta hiperproteica? Ela faz hiperfiltração glomerular. Hiperfiltração glomerular é um mecanismo fisiopatogênico importante na glomerulosclerose e em outras doenças. Quem está estudando isso com o consumo desses suplementos alimentares? Então, a nefrotoxicidade é uma preocupação com esses jovens expostos a uma concentração proteica absurda. Ninguém está estudando isso, ninguém fala nisso. Então, é uma outra questão que as pessoas precisam orientar. Eu não permito que meus filhos usem, nunca permiti. Você falou bem, Paraná. Há uns anos atrás nós discutimos isso, né, patologia do milênio, você lembra, né? Nossa, a nefrotoxidez é uma coisa que fica esquecida. Quando a gente vai ler isso um pouco mais a fundo, ficamos bastante assustados. E existe uma coisa aí por trás muito difícil da gente transpor. Enfim, existe uma pergunta aqui muito interessante, se existe espaço para pesquisador no centro que você mencionou. Eu gostaria, antes de você falar, Genaro, lembrar que nós vamos abrir um protocolo, é o nosso desejo, para a DILI. Vamos convocar os centros de hepatologia do Brasil, da Reddor, e a gente vai ter muito espaço para quem se voluntariar, a gente não tem dúvida disso. Não sei se você tem esse espaço ainda. Eu sei que nós estamos criando, tá? Mas não sei se você quer responder, tá? Pronto, esse espaço ele é junto com a própria universidade, né? Então, assim, é a própria linha de pesquisa, né, que é coordenada por Dr. Paraná, então eu faço parte desse grupo e a gente desenvolve projetos dentro dessa linha, né? Então, tudo isso é vinculado à própria universidade, seja a seleção através de programas de pós-graduação ou até mesmo graduação. Então, esse, digamos, é o que compõe o nosso time atual de trabalho aqui no centro. Mas ele pode entrar em contato. Isso, e o futuro será coordenado pelo IDOR dentro da hepatologia DOR. Só para deixar assim, a gente está desenhando isso e vamos apresentar. Existe aqui uma pergunta da Leila Araújo, se pode usar algum tipo de medicação para prevenir a inflamação. Bom, do ponto de vista da inflamação hepática, a resposta é não. Os hepatoprotetores, e é curioso, porque quando a gente vê o paciente chegar com toxicidade usando essas fórmulas, quase que universalmente estão usando silimarina ou metionina. Quase que universalmente. Não faz efeito nenhum. A silimarina só tem uma ação, que é através da silibina, do precursor, que é como um antígeno da intoxicação pelo Amanita phalloides. Não tem nenhuma outra indicação, e a silimarina ela pode sim ter interações medicamentosas. Os inibidores de protease têm interações medicamentosas com a silimarina. Não serve como um hepatoprotetor.
não há nenhuma proteção hepática com o uso de qualquer medicamento que possa impedir o desenvolvimento de uma DILI. Até porque, né, existem aquelas drogas que são doses relacionadas e outras que não são doses relacionadas, que elas passam pela lesão idiosincrásica. E aí você vai ter a radical tóxico formado no fígado, você vai ter a suscetibilidade genética e você vai ter fatores ambientais e fatores do próprio hospedeiro. Então, é muito difícil você prever o que vai acontecer. A gente sabe que tem drogas sabidamente, potencialmente, possivelmente hepatotóxicas. Esse é o grande problema dessas drogas que não estão em bula, não estão no balcão, e a gente não sabe dose, cada um toma o que quer, o outro vende o que quer, e cada um acha da forma que acha que deve ser melhor. Aí fica muito difícil para a gente fazer a correlação. Isso é extremamente difícil, né? Enfim, eu não sei. Está perguntando aqui, eu acho que é para você, Genário, Ana Lúcia Salgado. Você conhece Gotas do Zeca? Pacientes me procuram perguntando isso. Olha só, eu até já ouvi falar desse produto. Tem uma reportagem, mas eu não apurei de fato a veracidade dela, né? Que essas gotas do Zeca, elas eram comercializadas, eu acho que era na região, em Goiás, alguma coisa assim. Isso foi cassado pela Anvisa, esse produto, né? E foi interditado porque havia uma relação de uso dessas gotas do Zeca, que ela tinha um slogan de cura tudo, com um óbito de um paciente. Tá? Então, assim, mas eu não tive maiores informações qual seria a composição dessas gotas, e é mais um desses fitoterápicos milagrosos, né, que se vende muito em feira livre, né? Então, é a única informação que eu já ouvi falar deles, mas não tenho propriedade sobre a sua composição. Até porque existe uma variedade muito grande. Esse Gotas do Zeca pode ser um produto numa região e outro em outra, né? Então, mas foi só informação de mídia mesmo, ou reportagem. Tem uma pergunta aqui muito interessante que eu vou dirigir para o Paraná, e eu queria aproveitar e aumentar um pouco essa pergunta. É da Caroline Passos. Quando é que indica corticoide? Paraná, eu queria ouvir de você também, aproveitando a pergunta da Caroline, a gente que trabalha muito próximo à oncologia e que a gente vê síndrome de oclusão sinusoidal, que vocês falassem um pouquinho da importância do monitoramento nessas drogas, nos quimioterápicos atuais, entendeu? E aproveitar essa pergunta do corticoide, estender um pouquinho para a síndrome de oclusão sinusoidal. Eu considero isso importante, falar um pouquinho sobre isso, que é um tema atual. Legal. Bom, o corticoide, pelas recomendações da Ale, recentemente publicado, eu recomendo a todos que leiam, ela está disponível no Medline, no PubMed, e está como acesso gratuito. Ela não recomenda o uso universal de corticoide, exceto se o paciente apresentar evidências de hipersensibilidade. Quais são elas? Rastro cutâneo, ou um paciente que tenha síndrome DRESS, que tenha, além do rastro cutâneo, tenha uma eosinofilia e tenha os infartos ganglionários ou aumento dos linfonodos. Nesse caso, há indicação de corticoide. Fora isso, não. Corticoide utilizado para uma forma hepatocelular ou uma forma colestática não faz sentido, e só nas formas crônicas do tipo autoimune-like é o medicamento de resgate de escolha por 3 a 6 meses. Não precisa tratar com azatioprina, só o corticoide resolve. Isso que Quanto você falou. à síndrome de obstrução sinusoidal, é uma excelente pergunta, porque está no escopo das doenças vasculares do fígado, e DILI vascular é uma realidade. Então, a gente tem síndrome de obstrução sinusoidal com algumas drogas, a azatioprina, a oxaliplatina é uma delas, e existem outros quimioterápicos que podem causar. O que é importante? É por isso que eu sempre falo, o casamento da oncologia com a hepatologia é indissociável, não tem divórcio. Não é só voltada ao carcinoma hepatocelular, mas é a DILI. A DILI é um indicador de desfecho, de qualidade de um serviço de oncologia. Quanto mais você rastreia e mais precocemente você diagnostica, mais você evita desfecho negativo.
E os serviços que atuam hoje de forma não multidisciplinar, não engajando equipes multidisciplinares, vai perder competitividade porque vai perder qualidade. Então, acho que a sua pergunta é oportuna. A gente deve sim rastrear a toxicidade com qualquer quimioterápico, e não precisa nem ser quimioterápico. Uma paciente que vai fazer, que teve um câncer de mama e que vai precisar bloquear estrógeno, ela tem que ser seguida, ela tem risco de desenvolver esteatose, esteatohepatite não alcoólica e por aí vai. Bom, uma outra questão é que a imagem precoce pode dar uma boa indicação de uma síndrome de obstrução sinusoidal. É um dos primeiros manifestações de uma doença vascular é a presença de hiperplasia nodular regenerativa. A hiperplasia nodular regenerativa não é nódulo de regeneração, é um fenômeno de rearranjo do parênquima, onde aparecem nódulos hipercapitantes, e muitas vezes essa é a manifestação mais precoce que a gente tem. É verdade, Paraná, e a gente não é incomum recebermos pacientes com esses nódulos e chegar a nós com diagnóstico de cirrose que não tenha sido percebido antes e não tem nada a ver. Nada a ver. E você falou também no casamento da hepatologia com oncologia, é verdade, a gente tem que seguir muito de perto a hepatotoxidez, essa vigilância tem que ser conjunta, e eu vou um pouquinho mais além. E também é muito importante, já que a gente está falando de hepatotoxidez, pode ser um outro tema, a triagem também de marcadores virais previamente existentes que podem reativar a doença e isso aí ser um fator de confusão com hepatotoxidez, com uma série de coisas, entendeu? Mas isso vai ser tema, né, para um outro momento, a riqueza disso. Então, você trabalha com um paciente que pode ser obeso ou que tem uma hepatotoxidez prévia e que isso venha a ser agravado em vigência de droga, você pode ter infiltração de doença oncohematológica, você pode ter hepatotoxidez, você pode ter reação viral. Então, isso traz uma beleza enorme no diagnóstico diferencial, que é um tema que a gente ama muito, né? E vem discutindo isso de uma forma muito interessante. Tem uma pergunta aqui, modismo de detox hepático, são conhecidas essas substâncias usadas? Genaro, eu acho que é para você. Sim, a gente tem alguns casos desses pacientes que chegam com essas formulações de detox, né? A exemplo desses chás de 30 ervas, 37 ervas, e que isso é uma grande dor de cabeça para nós. Primeiro, para poder identificar, né, quais são esses componentes que estão, embora muitos dos fabricantes não colocam na sua totalidade quais são os componentes, e a gente sempre tem que tomar alguma informação como referência nessa triagem fitoquímica, né? Então, faz parte, sim, do nosso cenário essas formulações detox que esses pacientes chegam, né? Principalmente quando esses produtos são comprados, né, e industrializados, né, dessa maneira. Genário, só completando, tem um tratamento que chama detox do fígado, que depois peneira as fezes para encontrar umas pedrinhas. Aquilo ali é uma reação físico-química que acontece nas fezes. Aquela pedrinha não vem do fígado, coisa nenhuma. O nome disso é fácil dizer o que é. Estelionato. Estelionato. Isso é 171 no Código Penal. Paraná, eu peguei um caso desse, com eliminação de pedras, um caso extremamente difícil de resolver, e a paciente acreditava que aquelas pedras foram eliminadas do fígado. Exatamente isso é incrível. Eu já tinha ouvido falar, mas quando eu vivenciei isso no consultório, eu falei, eu não estou acreditando, eu cheguei em casa exausta, porque essa eu perdi, eu não consegui. Genaro, tem uma aplicação, uma pergunta aqui sobre a aplicação da técnica do CCD, tá? A sua técnica que você mostrou agora, quer dizer, sua técnica apresentada, né? É realizada quando há identificação do medicamento fitoterápico ou suplemento suspeito, e como você avalia a variabilidade das marcas e composição dessa análise? Ou é aplicada apenas para identificar a presença de esteroide na formulação? Parece que é uma pergunta da Raquel Boff Costa. Ok, pronto. Se eu tenho, a depender da amostra, eu tenho uma metodologia. Se eu estou pensando em fitoterápico, existem uma série de um screening
onde eu vou identificar nessas plaquinhas de CCD a presença dos triterpenos, alcaloides e diversas dessas espécies químicas, né, que compõem esses produtos vegetais. Se eu estou pensando em suplemento, eu vou investigar especificamente esteroides, que é a minha primeira hipótese, a partir do que o paciente apresentou. E eu utilizo isso padrões para poder comparar, né, nessas plaquinhas, ou seja, se o meu padrão que possui esteroide, ele se apresenta qualitativamente daquela maneira, a minha amostra, se ela se comportar dessa maneira, então eu posso fazer uma inferência qualitativa. A partir disso, né, a placa de CCD ela só vai me dar um norte para eu seguir na minha investigação, né, e aprofundamento de tentar isolar, né, essa substância. Isso, claro, do ponto de vista científico, né, não como um resultado imediato para assistência ao paciente, até porque para eu conseguir isolar uma substância dessa em laboratório e fazer uma técnica que nós chamamos de HPLC, que é onde eu vou conseguir de fato identificar que molécula é essa, isso requer uma série de experimentos e um tempo maior, né? Mas, de certa forma, a própria avaliação qualitativa dessas plaquinhas de CCD elas já conseguem me dar, né, alguma inferência sobre o que composição ou que componentes tem. Lembrando que, se eu estou em fitoterápico, eu utilizo uma metodologia diferente para os suplementos. E para os suplementos, o que nós utilizamos aqui no momento ainda é só a identificação de esteroides. A não ser que um caso clínico, até mesmo o Dr. Paraná passou recentemente, onde ele suspeitava de uma intoxicação por ergot, ou então por algum metal pesado, né? Porque o paciente apresentou uma sintomatologia ou algum achado na evolução dele que poderia ser sugestivo disso. Então, essa informação a gente leva para a investigação em laboratório também. Antes de finalizar, que nós já estamos, faltam 1 minuto, eu vou fazer uma colocação aqui para pimentar o futuro, tá? Não é? Ok. Vocês respondem se quiserem. Considerando tudo que a gente vem discutindo para o futuro, para a gente trazer para unir os colegas, sabendo o que nós temos envolvido no processo de hepatotoxidez, metabolização de droga no citocromo P450, se a gente considera também o HLA, cromossoma 6, microRNA, uma pequena palavra sobre o futuro da genética que a gente possa fazer aplicada à DILI. Pode não responder, pode deixar para uma próxima sessão, é só para despertar a curiosidade, deixar as pessoas assim felizes com o que a gente está programando para o futuro Brasil Hepatologia DOR. Uma palavra antes da gente terminar. Você primeiro, Genaro. Muito bem. Assim, eu tenho um grande desejo de identificar esse biomarcador, de fato, né? Essa vontade, esse objetivo, ele faz parte dos nossos projetos de pesquisa. Nós já desenhamos um projeto para isso, né? Onde temos o objetivo de fazer um biorepositório desses pacientes em que a gente possa se aprofundar a partir do que tem na literatura. Até então, e na última revisão que eu fiz desses biomarcadores, infelizmente, a gente não tinha nenhum que, de fato, pudesse ser o melhor preditor, né, do dano hepático, né? E, enfim, mas existe isso já na literatura, tem muito trabalho sobre isso, e é nosso interesse, sim, não só isso, mas também estudo sobre metabolômica, também tem muito isso na literatura hoje em dia, né? O papel, muitas vezes, dos inibidores de bomba de próton na interação medicamentosa, e se isso pode ter uma repercussão também para alguns desfechos de hepatotoxicidade. Então, assim, muitas são as hipóteses que a literatura traz, algumas mais promissoras que as outras, né? A gente já pensou muito, né? A literatura já trouxe isso com exaustão sobre os tuberculostáticos e os mecanismos, né, de NAT2 como sendo um biomarcador, mas a gente vai observar que essa mutação ela também está presente em boa parte da população. Então, muita coisa ainda a gente precisa desvendar. E, com certeza, a DILI, né, a gente vai resolver, está investigando sobre isso, mas sobre metabolismo hepático e sobre farmacogenética, isso se abre um mundo de investigação, né, que não vão ser somente... Caiu, Genaro. Genaro caiu. Complementando o que ele colocou, é isso aí. Eu acho que abre uma perspectiva fantástica. Num primeiro momento, o
os biomarcadores genéticos, eu acho que alguns deles já estão bem claros, né? A gente precisa evoluir um pouquinho nisso, porque a gente sabe da literatura europeia e americana, não sabe da nossa. Mas a gente tem um projeto ambicioso aí, né, Ana? Muito. Gente, olha, vem muita coisa, vamos contar com todos os centros, onde tivermos fígado aí, na hepatologia DOR. Sintam-se convidados, vamos pensar. Um dia a gente vai trazer um desenho de um protocolo, eu vou pedir para o Paraná apresentar, porque ele fala melhor e é mais bonito que eu, então está eleito. Genaro, você caiu, a gente está se despedindo. Eu quero agradecer a vocês dois pela brilhante palestra, pela oportunidade que eu tive de poder estar moderando essa sessão. Desculpa a todos os colegas, tem inúmeras perguntas. Paraná e Genaro, entrem aqui no chat depois, tentam responder. Gente, só vai entrando pergunta, não consigo. Eu tentei selecionar porque eu também queria ouvir as respostas. Aproveitar para convidar todos para o dia 20. Teremos 2 casos clínicos, não são nem do Rio de Janeiro, do Quinta Dó, nem de Salvador. A gente está conseguindo trazer outros colegas, nós vamos trazer Aracaju, vamos trazer Brasília, e estamos montando um grupo, por favor, as pessoas que estão na rede e que se consideram hepatologistas ou querem ingressar no nosso grupo, por favor, acessem, mandem para a gente o contato para que a gente possa ingressar no grupo, porque a gente está trabalhando, procurando onde está o OLI, e a gente não sabe onde está o OLI, a gente está tentando encontrar. Então, a ideia é que ninguém se sinta excluído, a ideia é incluir e, por favor, nos ajudem a indicar os colegas nos grupos que o Paraná está aí montando, que se chama Hepatodor, né, Paraná, o nome que você deu ao grupo? Médicos Hepatologia DOR. Médicos Hepatologia DOR. Eu vou encerrar, nós já somos 21h34, temos que respeitar o horário, vamos convidar a todos para jantar, espero encontrá-los no dia 20. Muito obrigada novamente por prestigiarem essa sessão. Obrigada, boa noite, Genaro, boa noite, Paraná, boa noite a todos os colegas Obrigado. do Júnior, muito obrigado. Obrigado.